Toda janela de transferências sempre acontece algumas negociações inusitadas, certo? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal No Gol. Eu sou Stefano e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 negociações inusitadas desta janela de transferências que se fechou na última sexta-feira. No campeonato inglês ela fechou um dia antes de começar a temporada e em alguns outros países como França e Portugal fechou no sábado passado. Mas enfim, a janela no futebol europeu está fechada e eu listei aqui 10 transferências mais inusitadas que aconteceram nessa janela. Então, sem mais delongas, vamos começar esse top 10. Começando na 10ª posição temos Giuliano no Al Nassr. Quando Giuliano trocou o Zenit pelo Fenerbahçe, ele estava optando por jogar uma liga mais competitiva visando disputar a Copa do Mundo. E apesar de ter feito uma boa temporada pelo clube turco, acabou sendo deixado de lado por Tite na convocação final. O meia então acertou com o Al Nassr da Arábia Saudita, onde assinou por 3 temporadas. Giuliano disse que a crise econômica na Turquia o motivou a deixar o Fenerbahçe e que a transferência para a Arábia o pegou completamente de surpresa. Em 9º lugar temos Fábio Coentrão no Rio Ave. O português ganhou projeção ao ser eleito o melhor lateral esquerdo da Copa de 2010. Na época defendia o Benfica e depois, em 2011, acertou a sua transferência para o Real Madrid. E ele chegou com moral em Madrid, inclusive colocando Marcelo no banco de reservas. Porém, o português acabou sofrendo muitas lesões e ainda viu o brasileiro se tornar um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Sem espaço no Real Madrid, acabou sendo emprestado para o Mônaco em 2015 e na temporada passada defendeu o Sporting. Nesse ano, rescindiu seu contrato com o Real Madrid e aos 30 anos acertou com o Rio Ave, time que o revelou para o futebol. Nesse ano, ainda teria a oportunidade de disputar a Copa do Mundo na Rússia, mas pediu para não ser convocado, alegando que não se sentia bem fisicamente para disputar o torneio. Em 8º lugar, temos Leonardo Bonucci na Juventus. Foram 7 temporadas defendendo a velha senhora, 7 títulos italianos, 4 Copas da Itália e 2 finais de UEFA Champions League. Bonucci era tido como um dos melhores zagueiros do mundo e já havia recusado propostas bem mais vantajosas de Chelsea e Manchester City. Mas o que ninguém esperava é que o defensor se transferisse para o Milan por 40 milhões de euros. E um dos motivos da saída do camisa 19 teria sido o relacionamento ruim que ele tinha com o treinador Massimiliano Allegri. Mas o que ninguém esperava é que somente após uma temporada no Milan, Bonucci retornaria à Juventus por 35 milhões de euros. A negociação ainda envolveu a ida de Higuaín e Caldara para o Milan. Em seu retorno, o zagueiro afirmou que ele só gostaria de voltar para casa e que todas as suas desavenças com Massimiliano Allegri já ficaram para trás. Em 7º lugar temos Davy Klaassen no Werder Bremen. Apesar de jovem, Klaassen foi capitão do Ajax, ganhou 3 campeonatos holandeses e ajudou a equipe a chegar até a final da UEFA Europa League da temporada 2016-2017. Na temporada passada, se transferiu para o Everton por 27 milhões de euros, um valor considerado baixo para o mercado atual. Mas ainda naquela janela, o Everton contratou mais 2 jogadores que faziam a mesma função do holandês. Sigurdsson chegou do Swansea e o Wayne Rooney voltava ao Everton após 13 anos. A chegada de Sam Allardyce ao comando da equipe também não ajudou o jogador. Os times do treinador são conhecidos pela força física e ligação direta, estilo de jogo completamente diferente ao que o Klaassen estava acostumado no Ajax. Pelo clube da cidade dos Beatles, Klaassen jogou somente 16 partidas. Aos 25 anos, foi vendido ao Werder Bremen por 13 milhões e meio de euros, metade do valor que foi pago para o tirar da Holanda. Em 6º lugar temos
Michy Batshuayi no Valência. O atacante belga chegou ao Chelsea em 2016 vindo do Olympique de Marselha. Apesar de ser banco, normalmente entrava no decorrer das partidas, mas quase sempre tinha atuações discretas. Em janeiro desse ano, foi emprestado ao Borussia Dortmund e, apesar de ter disputado somente 14 jogos, foi um dos destaques da equipe, marcando 9 gols. Na Copa do Mundo, também jogou bem, marcou 1 gol em 3 partidas, apesar que ele sempre vai ser lembrado pela bolada que ele levou na cara no jogo contra a Inglaterra. Com Morata em baixa e Giroud ainda sem convencer, existia a possibilidade de Batshuayi ser aproveitado no Chelsea, mas os ingleses optaram por emprestar novamente o jogador, dessa vez para o Valência. Em quinto lugar, nós temos o Wayne Rooney no DC United. Foram 13 anos de Manchester United até que Rooney retornou ao Everton, time que o projetou para o futebol. Na temporada passada, o time azul de Liverpool montou um bom elenco, mas a campanha deixou e muito a desejar. Apesar disso, Rooney, mesmo atuando no meio de campo, foi o artilheiro da equipe com 11 gols. Aos 32 anos e somente uma temporada após retornar ao Everton, Rooney surpreendeu e acertou com o DC United dos Estados Unidos. E agora eu vou fazer o meu comentário rapidinho aqui, porque eu fui pego muito de surpresa com essa ida do Rooney para os Estados Unidos. Ele tem somente 32 anos, tem muitos atletas que com essa idade estão no seu auge na carreira. Para mim, se ele fosse para os Estados Unidos, vai com uns 34, 35 anos, é até justificável, seria normal. Mas eu acho que com 32 anos ele ainda teria muito a oferecer ao Everton e para a própria Premier League também, porque é um jogador com uma história muito bonita no campeonato inglês, inclusive é o maior artilheiro da história do Manchester United. Então eu achei essa ida do Rooney aos Estados Unidos com somente 32 anos meio precoce. Ele poderia esperar mais uns 2 ou 3 anos até se transferir lá para Major League Soccer. Em quarto lugar, temos Jackson Martínez no Portimonense. Em 2015, o colombiano foi artilheiro do Campeonato Português. Era um dos jogadores mais bem cotados do mercado. Estava avaliado em 35 milhões de euros. Foi vendido para o Atlético de Madrid, mas na capital espanhola não conseguiu repetir o mesmo desempenho de outrora. Foram apenas 3 gols em 22 jogos, até ser vendido naquela mesma temporada para o Guangzhou Evergrande por 42 milhões de euros. Na época, a maior transferência da história do futebol chinês. Na China, sofreu com lesão nos 2 tornozelos e pouco jogou, tanto que a sua última partida foi no dia 26 de outubro de 2016. No último dia da janela de transferências, foi emprestado para o Portimonense de Portugal até o final da temporada. E chegamos ao pódio. Na terceira posição, nós temos Choupo-Moting no Paris Saint-Germain. Na temporada passada, o PSG gastou 400 milhões de euros para contratar Neymar e Mbappé. As contas do clube parisiense estão sendo seguidas de perto pela UEFA. Por isso, o clube vai precisar maneirar nos gastos nessa temporada. E uma das contratações que chamou a atenção foi a de Choupo-Moting, atacante alemão naturalizado camaronês. O jogador foi rebaixado pelo Stoke City na temporada passada e chega de graça ao clube francês, aonde assinou contrato até 2020. E para um atacante, os números do jogador são bem humildes. Em 32 partidas, marcou apenas 5 gols. Na segunda posição vão ser 2 em 1. Anderson Talisca e Paulinho no Guangzhou Evergrande. Nas últimas 2 temporadas, Talisca foi um dos melhores jogadores do Besiktas, sendo cotado inclusive em grandes equipes da Europa, como Roma, Manchester United e Manchester City. Mas o brasileiro que pertence ao Benfica surpreendeu e foi emprestado para o futebol chinês, aonde vai atuar por 6 meses. Ainda não se sabe se tem alguma cláusula de compra no contrato do brasileiro.
Quando o Barcelona anunciou a contratação de Paulinho por 40 milhões de euros, muitos acharam que os espanhóis estavam malucos em terem pago essa quantia em um jogador de 29 anos e que atuava na China. Só que em sua única temporada pelos espanhóis, o desempenho de Paulinho foi surpreendente. Apesar de ser volante, terminou como o terceiro maior artilheiro do time com 9 gols, atrás somente de Suárez e Messi. Assim como Talisca, ele também foi emprestado ao Guangzhou, clube que ele defendeu por 3 anos antes de acertar com o Barcelona. E com a medalha de ouro fechando a nossa lista, nós temos Max Meyer no Crystal Palace. Após o Schalke 04 anunciar que não renovaria o contrato com uma das suas principais promessas, diversos clubes apareceram como interessados em contratar Meyer, entre eles Bayern de Munique, como sempre, qualquer jogador jovem que se destaque na Alemanha, o Bayern de Munique tem que estar na parada, Milan, Arsenal e Liverpool. Mas a alta pedida salarial do seu empresário, que considerava o atleta um world class, afastou os clubes da negociação. Até que o alemão foi confirmado como novo reforço do Crystal Palace, aonde vai receber um salário de 170 mil libras semanais, figurando entre os 20 atletas mais bem pagos da Premier League. Mas então é isso aí, pessoal, encerramos por aqui o vídeo de hoje, um top 10 de transferências inusitadas. Se o feedback desse vídeo for bom, eu posso trazer uma parte 2 com as transferências lá da janela de inverno em janeiro, beleza? Bom, mas então é isso aí, pessoal, este vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito. A gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau!